Olá mais uma vez, você é assinante da TV Destaque. Retornamos no nosso breve intervalo, hoje com a entrevista do Dr. Manuel Sanches de Almeida, né, que é o nosso entrevistado que está falando, abordando um pouco mais essa questão registral, os cartórios de imóveis. O Dr. Manuel falava, antes do nosso intervalo, sobre a hipoteca legal. Nós interrompemos porque o assunto é muito importante, então entendemos melhor abordar isso com um pouco mais de tranquilidade. Dr. Manuel, a sua conclusão, né, dessa abordagem que eu pessoalmente acho bastante interessante, né, para a gente seguir. Então, nós falamos da hipoteca judiciária, é aquela que é decorrência natural de uma decisão, ainda que de primeira instância e ainda que essa sentença esteja sujeita ainda à interposição de recursos. Ela constitui reserva legal. Ela constitui hipoteca legal. O Código anterior exigia a chamada especialização. Havia, inclusive, uma previsão de um procedimento específico para que o juiz, então, fizesse essa delimitação. Como exemplo, vamos admitir que nós tivéssemos, sob a égide do Código anterior, uma decisão condenatória ilíquida. A parte, então, para obter o registro dessa hipoteca judiciária, que é decorrência ex lege da sentença, é efeito natural da sentença, ele teria que voltar ao juízo e instaurar esse procedimento incidental da especialização da hipoteca legal, para que o juiz fizesse uma especialização. Essa especialização tem duas vertentes. A primeira seria o seguinte: qual é o valor, ao menos estimado, que essa hipoteca objetiva garantir? O segundo item da especialização da hipoteca seria o seguinte: em qual bem vai incidir essa hipoteca judiciária? Então, o juiz fazia esse balizamento. A grande novidade vinda pelo atual CPC é que agora não há mais a necessidade deste procedimento da especialização. Tanto assim o é que do CPC foi extirpado este tópico desse procedimento especial, da especialização. Hoje, a parte interessada, aquela que teve a decisão, ainda que de primeira instância, tanto na via trabalhista como na esfera civil, essa decisão favorável, ela pode obter uma certidão dessa decisão e postular diretamente no registro de imóveis o registro desta hipoteca. Mesmo que ainda tenha recurso Mesmo que ainda julgado. tenha recurso a ser julgado. Essa é a grande vantagem da hipoteca judiciária. E ela incidiria, doutor, sobre um bem residencial? Aqueles que são tidos como empenhoráveis ou não? De início, sim. Tá? De início, sim. Isso estudamos bastante. É porque nós sabido que existem aqueles bens que são empenhoráveis, como, por exemplo, o bem de família. Os doutrinadores discutiram bastante essa questão e chegaram à seguinte conclusão: como hoje não há mais o contraditório para o registro da hipoteca judiciária, então, em tese, o oficial do registro de imóveis não tem a atribuição de obstar o registro dessa hipoteca, ainda que, em tese, ela venha a incidir sobre um bem que possa vir a ser considerado empenhorável por ser bem de família. O que ocorre é o seguinte: a doutrina determina que, neste caso, uma vez registrada a hipoteca judiciária, o credor deve levar essa notícia aos autos, onde proferida a decisão. E aí sim, o devedor é intimado a manifestar-se. E se for o caso de uma incidência de penhora sobre bens, desculpe, não é penhora, é hipoteca judiciária. É uma constrição. É um ato precedente à penhora. Isso, é um ato precedente à penhora, mas ela já garante a preferência sobre aquele bem. É uma hipoteca que produz todos os efeitos de uma outra hipoteca normal. Mas voltando, na eventualidade dessa hipoteca ter incidido sobre um bem impenhorável,
o devedor pode fazer os questionamentos junto ao juízo que, se entender acatar os argumentos, então determina o cancelamento do registro dessa hipoteca. E aí poderia ser feito sobre outro bem, se tiver. Isso, se tiver. Mas, de início, o credor tem uma liberdade, é o credor que escolhe o bem do pretenso devedor, porque, na verdade, essa sentença condenatória poderá, inclusive, não vir a ser referendada, ela pode vir a ser modificada pela segunda instância. Agora, é importante deixar frisado que isso aplica-se também nos casos da justiça trabalhista. Interessante. Então, uma coisa para o senhor, da hipoteca legal. A gente sabe que o bem penhorado, ele não vai conseguir ser transmitido, ele não vai poder ser alienado, do ponto de vista registral ali do cartório. No caso da hipoteca legal, isso acontece também ou não? Ou seja, a pessoa consegue transmitir, o terceiro adquirente é considerado terceiro de boa-fé? O proprietário que tenha o imóvel constritado pela hipoteca judiciária, ele pode transmiti-la sim, assim como ocorre nas demais hipotecas. Desculpe, nas demais constrições, hipotecas, penhoras também, arrestos. Então, a rigor, isso não impede a transmissão do imóvel. O que ocorre é o seguinte, que aquele que adquiriu essa propriedade constritada, esse imóvel hipotecado, ele é obrigado a respeitar. Ou seja, essa hipoteca produz efeito erga omnes, ela persegue a coisa. Então, nada impede que eu venha a comprar um imóvel que esteja hipotecado. Mas, se eu quiser livrar este imóvel da venda judicial, eu tenho que solver aquela obrigação. Então, a hipoteca vai junto com a venda. A hipoteca vai junto com a transferência. Então, a despeito dessa hipoteca não impedir a transmissão do bem, a pessoa só vai adquiri-la se tiver interesse em resolver aquela questão, solucionar a questão, quitando a dívida ou obtendo... A hipoteca, na verdade, funciona como um direito de preferência, né? Exatamente. Um crédito tem o direito à preferência. Interessante. Doutor, realmente essa é uma novidade importante, a gente pouco tem visto comentar a respeito dessa alteração. O Código fala que pode haver até o protesto da sentença hoje. Né? Isso tem se dado muito destaque, mas não tem se dado destaque devido à questão da hipoteca. Né? Bom, doutor, temos uma outra alteração, o senhor só fez um comentário assim muito superficial, que é a respeito do uso capião administrativo, né? Que a maioria chama de uso capião extrajudicial. É óbvio que esse é um assunto que só ele, por si só, vai exigir uma nova entrevista. O senhor já está desde já convidado para pautarmos uma nova entrevista para falar sobre o uso capião. A gente tem a falsa ideia de que o uso capião é aquele camarada que invade a área e, com um determinado tempo, ele quer a regularização e a aquisição do domínio. Aqui em Guarulhos, as modalidades, o uso capião, são nesse sentido, ou nós temos o uso capião sendo utilizado também para regularização de áreas que são originadas de loteamentos irregulares ou coisa parecida? Como é que isso funciona? Então, ocorre o seguinte, a uso capião, até pouco tempo atrás, era tida como o remédio jurídico para solucionar essas questões, onde teria havido no passado litígios, confrontos sobre a posse. Então, quando falava-se em uso capião, tinha-se a impressão de brigas, de litígios, de conflitos mais sérios. Há algum tempo, há uns 20 anos, de uns 20 anos mais ou menos para cá, esse instituto passou a ter uma conotação bastante diferente. Hoje, existe até uma estatística. Eu ouso afirmar que pelo menos 95% dos casos de uso capião não se tratam de conflitos propriamente dito. O Instituto dá uso capião
é usado hoje mais como um instrumento de regularização fundiária do que de conflitos propriamente dito. Aliás, de regularização fundiária, isso também mereceria uma dedicação bem maior, que é um problema enorme que nós temos aqui na comarca, que precisaríamos ter a atenção dos agentes envolvidos para regularizarmos esse grave problema social. A novidade que veio no novo CPC, ela não inovou o Instituto da Usucapião, propriamente dito. A novidade é que, até então, o procedimento da usucapião necessariamente se dava na esfera jurisdicional. E o novo CPC introduziu alterações na Lei 6.015, permitindo, então, que o processamento da usucapião possa ser feito na via administrativa, ou seja, no cartório de registro de imóveis também, e também com a participação do notário. E esse procedimento se iniciaria, então, com a lavratura de uma ata notarial. Mas essa questão demandaria um tempo bem maior. Nós vamos voltar a um programa e hoje mesmo a gente já vai tentar agendar com o senhor uma nova data, porque esse é um assunto importantíssimo, né? E existe uma grande expectativa e a gente já percebe de que a lei também coloca uma expectativa que é um pouco frustrante, né? Porque tem algumas exigências que são realmente insuperáveis. Que nós precisamos removê-las. Isto. Nós poderíamos falar também, não deu tempo nesse programa, da chamada averbação premonitória, que é a necessidade de levar para a matrícula a notícia do ajuizamento de ações, o que pode ocorrer desde o primeiro momento em que a ação é distribuída. Enfim, eu me coloco à disposição para, em outra oportunidade, complementar. Tá? Temos diversos assuntos que eu julgo ser de interesse da coletividade e eu, como delegado do Estado, me sinto na obrigação de levar aos munícipes as informações que são úteis para e principalmente para os advogados também. Então, me coloco à disposição, doutor Clóvis. Em agosto, com certeza, nós vamos marcar uma outra e para frente mais uma, porque eu estou vendo que nós temos aí a questão do usucapião, que é fundamental, a questão fundiária, que passa pelo usucapião, mas não só pelo usucapião, né? E outras questões aí que são realmente relevantes, né? São assuntos que não são muito trabalhados, inclusive nas universidades, né? Exatamente. Dentro do contexto civil, você não tem oportunidade de abordar tão propriamente, né? E o programa, o foco do nosso é trazer informação, então está perfeitamente. Principalmente com relação à regularização fundiária, eu acho que nós temos a obrigação de tentarmos interagir com as demais autoridades para tentarmos solucionar essa questão do município. Muito bem. Doutora. Eu encerro? Isto. Encerra. Eu já antecipando. Então, eu agradeço ao doutor Manuel, né, ele prontamente nos atendeu, né? Conversei com ele no dia que participamos de uma palestra que ele fez na FIG Unimesp, aqui em Guarulhos, né, que é a nossa apoiadora do programa, e ele se prontificou prontamente a participar do programa. E eu estou vendo que ele vai ter meio que uma cadeira cativa aqui para, de vez em quando, prestar essas informações. Agradeço e, com certeza, as informações foram relevantes. Doutora Rosana. A você, assinante da TV Destaque, mais uma vez, muito obrigada pela sua audiência, pela sua participação no nosso programa. Lembramos o nosso e-mail, proleges@proleges.com.br, travou aqui, e o nosso programa em horário real, d11.com.br, ou as entrevistas ficam armazenadas no site do Proleges, ali no linkzinho da TV Proleges. Não é isso, Clóvis? Exatamente. E no mais, obrigada. Um grande abraço a todos. Dá despedida para ele. E uma semana. Doutor Manuel vai fazer a despedida, então, do público. Bom, eu agradeço, então, o convite. Fiquei bastante lisonjeado e, mais uma vez, me coloco à disposição. E também na serventia, da qual eu sou titular,
me coloco à disposição para atender aqueles que tenham qualquer dúvida relacionada à nossa atividade. Muito bem. Muito obrigado, assinante, e até a próxima semana, se Deus quiser.